acabou abrindo mão da escolta por pena dele. Lamenta a amiga de juíza assassinada pelo ex-marido na Barra. Viviane Vieira do Amaral foi morta a facadas ao levar as filhas para passarem o Natal com Paulo José. Outra colega diz que o relacionamento demonstrava ser fatal. Devido à crise sanitária, o convívio com as melhores amigas diminuiu e o silêncio sobre o problema, tão delicado, aumentou. Viviane Vieira do Amaral era reservada e nas raras vezes que tocou no assunto, o fez por uma imposição de fatos que não podiam ser escondidos. Como uma briga na rua e uma tentativa de invasão do apartamento da mãe, para o qual havia se mudado com as 3 filhas. A juíza de 45 anos passou os últimos meses sofrendo. Seu ex-marido, o engenheiro Paulo José, de 52 anos, reagia violentamente a cada esforço fracassado de retomar o casamento, que ela decidiu terminar em julho. 3 meses depois de denunciá-lo à polícia e passar a contar com uma escolta cedida pelo Tribunal de Justiça, PJ do Rio, Viviane foi assassinada a facadas por Paulo José. O feminicídio ocorreu no fim da tarde de quinta-feira na Barra, no momento em que entregava as meninas ao pai, com quem esperavam passar a noite de Natal. Estava sozinha com as filhas de idade entre 7 e 9 anos. Tinha decidido, um mês atrás, abrir mão do esquema de proteção. Sentia-se incomodada com a presença permanente de seguranças e queria preservar, apesar de tudo, a imagem do homem com quem viveu por mais de uma década e formou uma família. Era uma pessoa super tranquila que nunca impediu as filhas de verem o pai, afirmou nesta sexta-feira um dos seguranças que faziam a escolta de Viviane. Levávamos ela e as crianças no carro para vários lugares. As meninas ficavam um tempo com ele e depois voltavam para a doutora, completou. Uma colega do Tribunal de Justiça do Rio também comentou o esforço de Viviane para poupar as crianças do relacionamento conturbado com Paulo José. Ficou evidente que ela tentava preservar a figura do ex-marido como pai. Tentou se proteger e, ao mesmo tempo, protegê-lo. Acabou abrindo mão da escolta por pena dele, disse uma magistrada que pediu anonimato. A juíza Simone Nassif, que era amiga da vítima, lembra que Viviane era uma mulher forte que sempre quis preservar as filhas. Viviane era uma mulher forte, independente financeiramente e reservada. Estava refém de um relacionamento que demonstrava ser fatal, disse. Ela procurou os órgãos oficiais, fez um registro de ocorrência e chegou a pedir uma escolta, mas pode ser que tenha achado que o perigo havia passado. Queria preservar as filhas. A escritora e também juiz André Pachá, que tinha uma relação profissional com a vítima, destacou que muitas vezes o silêncio marcou casos de feminicídio. Essa violência ocorre em todos os locais e classes sociais. E o silêncio não é só por medo, mas pela convicção de que é possível reverter a situação com racionalidade. Dia de fúria. O esquema de proteção havia sido pedido em 14 de setembro. Acreditando que o engenheiro havia aceitado a separação, Viviane lhe deu uma carona para que ele pudesse visitá-la. Mas aconteceu uma discussão e ela foi ameaçada de morte. Ao ser alertado que estava sem condições de vê-las, Paulo José empurrou a ex-mulher
e forçou a entrada no prédio da mãe dela, em Niterói. A PM foi chamada e algumas horas depois a juíza registrou queixa na DP Icaraí e solicitou medidas protetivas. A escolta durou 2 meses. Viviane acabou por assinar um termo de responsabilidade no TJ ao pedir sua suspensão. Nesta quinta-feira, aceitou um pedido de Paulo José para encontrá-lo com as filhas numa rua pouco movimentada da Barra. Foi atacado ao sair do carro para entregar as crianças. Após o feminicídio, o engenheiro se sentou ao lado do corpo, enquanto uma mulher tentava consolar as meninas. Uma equipe da Guarda Municipal o prendeu e, ao ser perguntado por que fizeram aquilo, balançou os ombros, sem falar nada. No carro do assassino foram encontradas 3 facas, o que dá à polícia a convicção de que se trata de um crime premeditado. Levado à delegacia de homicídios, Paulo José permaneceu calado. Disse apenas que só se manifestará perante a justiça. Em 2007, ele já havia sido denunciado por agressão e ameaça a uma ex-namorada. Nesta sexta-feira, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Desfecho tardio para uma crise que se agravava.